roteador, cabos para telefone, antena para TV, controle para Play 2, suporte para televisão e o celular rural. Magnus Assistência Técnica e Acessórios. Localizado na Rua Ana Nery, Centro, Ceabra, Bahia. Fone 75 99808 3159. Magnus Assistência Técnica e Acessórios. Tatá, fiz um bolo ontem. Fez com Italac, né? Claro, na minha casa também tem, né? Deu até água na boca? Vontade de comer um doce. Pavê ou pudim? Os dois? Tipo, misturar? O nome é chipá, Tatá, tá na moda. Nossa, que delícia. Nossa, que delícia. Aqui em casa tem. Sabe como é o nome do doce? Como? Padim. Tá na moda. Se chipou no sabor, Italac. Lá em casa tem. Italac. Atacadão da Madeira, venha conferir. O barato em madeira você encontra aqui. Madeira boa e preço baixo, qualidade de primeira. Atendimento diferenciado, Atacadão da Madeira. Portas, janelas, ripas, caibros, marcos, tábuas e muito mais. Tudo em madeiras para sua construção. Telefone 3331 1289 e 99956 1289. O barato em madeira você encontra aqui. Atacadão da Madeira. Pronto, family! Assinei o plano família da Deezer. E o melhor, nós temos 3 meses de graça pra testar. Experimente 3 meses de Deezer Family grátis. Até 6 perfis para todo mundo ouvir música e tentar mexer a cabeça assim, no modo offline e sem anúncios. Opa! Sabe o que eu tô fazendo aqui? Eu tô aqui para falar de mais uma inovação da Sul América perfeita para o seu negócio. É o Sul América Direto, uma nova linha de plano de saúde com um conceito inteligente que dá acesso a uma rede especializada e qualificada com hospitais, clínicas e laboratórios por região com um ótimo custo-benefício. Por exemplo, quem mora em São Paulo tem o Sul América Direto Sampa, que tem uma rede de excelência em parceria com o Doutor Consulta, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz e uma rede de atendimento e hospitais especializados e qualificados. Além disso, conta com serviços inovadores como Médico na Tela e agendamento online de consultas e exames direto pelo app Sul América Saúde. Fala a verdade, é ou não é inteligente? Com o Sul América Direto Sampa, os funcionários da sua empresa têm um plano de saúde inteligente que dá acesso a uma rede qualificada para sua região com serviços e conveniência da Sul América com um custo que cabe no bolso, para você e para os seus funcionários. Para saber mais, acesse sulamericadireto-sampa.com.br. Tá com Sul América, tá com tudo. Horário de Brasília, 7h04. Pra ver de perto, pra ver de longe, pra ver de dia, pra ver de noite, pra aproveitar cada visual. Estilos Ótica é sensacional. As melhores lentes, armações de qualidade, as melhores condições de pagamento da cidade. Aqui tem preço baixo de verdade, vem cuidar da sua visão. Estilos Ótica, um novo conceito pra sua visão. Pra ver de perto, pra ver de longe, pra ver de dia, pra ver de noite, pra aproveitar cada visual. Estilos Ótica é sensacional. Todo mundo entende a importância de ficar em casa agora. Mas a gente sabe que pra você, isso não foi possível. Você precisou sair e encarar seus medos, suas incertezas. Por trás dessas máscaras, dessas luvas, a gente sabe que tem a coragem de gente guerreira. Gente que acorda cedo, que rala, que se arrisca. Gente que está fazendo o que precisa ser feito. O Bradesco reconhece e se inspira no exemplo desses milhões de brasileiros que continuam batalhando todos os dias. Brasileiros que entendem a importância de se desafiarem e de se reinventarem. Que entendem que mais do que nunca é preciso aguentar firme para continuar a construir o nosso futuro do jeito que dá.
hoje. Reinvente o futuro. Bradesco. Coronavírus. Atenção, a partir de agora, o Ministério da Saúde vai ligar para você. A gente quer saber como você está. Vamos fazer o diagnóstico do coronavírus sem que você precise ir até um posto de saúde. Caso queira entrar em contato conosco, basta acessar nosso chat pelo saude.gov.br/coronavírus ou baixar o aplicativo Coronavírus SUS. TeleSUS. Consulta sem sair de casa. Ministério da Saúde. Governo Federal. Chega de adiar o seu futuro. O seu sonho profissional está muito perto. Na Unip EAD, você é quem escolhe como e onde vai estudar. Cursos à distância que se encaixam na sua vida e no seu bolso. Você pode estar em qualquer lugar e a Unip está com você. Qualidade de ensino e cursos reconhecidos pelo MEC, com professores online 24 horas. Unip EAD. Mudar sua história só depende de você. Na dúvida, não compartilhe. Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? Pois é, a desinformação pode vir de todos os lados, mesmo de uma pessoa querida. Sempre desconfie de tudo que receber no celular e nas redes sociais. E também daquelas coisas que chegam pela internet e parecem estranhas demais para ser verdade. Você é responsável por tudo que compartilha. A melhor maneira de combater a desinformação é dividir com outras pessoas apenas o que é verdade. A informação falsa se alimenta dos compartilhamentos irresponsáveis. Se ninguém passa uma notícia duvidosa adiante, ela vai perdendo a força até morrer. Lembre-se, cabe a você decidir o que vai ou não compartilhar. Não seja mais um. Quebre correntes. Atenção, rede, para um top de 5 segundos. No ar, Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves e Amanda Rodrigues. Horário de Brasília, 7h08. Muito boa noite para você de todo o Brasil ligado na rede Estação Pop. Começando a partir de agora o seu Brasil Acontece, mantendo você bem informado sobre tudo o que acontece no Brasil, os principais destaques do dia. O nosso Brasil Acontece entra ao vivo em rede nacional a partir de agora no oferecimento Sul América, Bradesco, Loja Nélios, famoso por vender barato, Farmácias Carvalho, a sua saúde em boas mãos, Café Chapada, 100% café. Boa noite, Amanda Rodrigues. Boa noite, Adson. Boa noite, ouvintes do Brasil Acontece. Horário de Brasília. 19h09. Governadores de alguns estados relatam falta de insumos e medicamentos contra a Covid-19. Os governadores do Espírito Santo, Mato Grosso e Amapá relataram nesta quinta-feira as dificuldades das próprias regiões no combate à pandemia do novo coronavírus. Detalhes com Lucas Por Deus Leão. Os governadores do Espírito Santo, Mato Grosso e Amapá relataram nesta quinta-feira as dificuldades das próprias regiões no combate à pandemia do novo coronavírus.
Se por um lado, os equipamentos de UTIs já não são um problema, como os respiradores pulmonares, os chefes dos executivos alertam para a falta de medicamentos, insumos hospitalares e profissionais de saúde. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, diz que não consegue comprar medicamentos porque a procura internacional é muito grande e pede ao Ministério da Saúde que coordene essas compras. Para Casagrande, a relação entre estados e União foi desgastada. Essa falta de coordenação nacional, da troca permanente de ministros, a politização do tema de medicamentos, a politização do próprio isolamento social, o enfrentamento provocado pelo presidente da República acabou dificultando um pouco o nosso trabalho, porque nós pregamos um comportamento de distanciamento, de isolamento, e o presidente da República, na verdade, tem uma outra visão sobre distanciamento, sobre isolamento. O governador do Espírito Santo representou os governos do Sul e Sudeste durante reunião da Comissão Mista da Covid-19 no Congresso Nacional nesta quinta-feira. Também participou da audiência o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, representando os estados do Centro-Oeste. Mendes destacou a falta de profissionais de saúde e o aumento nos preços dos medicamentos como obstáculos para combater a Covid. Falta medicamento, os preços explodiram e os gestores estão com medo de comprar, porque tem alguma compra que foi feita com 20%, 30% mais caro, já está abrindo procedimento investigatório para dizer que é superfaturamento. E aí abriu uma investigação, né? A grande parte da população já acha que ali tem rolo, que ali tem confusão. Então isso cria um ambiente muito hostil. O governador do Mato Grosso ainda alertou para a situação das comunidades indígenas, onde, segundo ele, a pandemia pode ter um efeito devastador. Mato Grosso é um estado que concentra muitos povos indígenas. Já o governador do Amapá, Valdez Góes, destacou que a ajuda financeira da União para os estados foi importante, mas acredita que novos auxílios podem ser necessários. Uma situação dessa, o exemplo em todo o mundo é o governo central emitindo moeda, botando dinheiro novo, se valendo das possibilidades que tem legalmente para assistir a toda a sua gente. Em acordo com o Congresso, o governo federal destinou uma ajuda financeira de 60 bilhões de reais para estados e municípios, a ser pago em 4 parcelas. O dinheiro serve para repor parte da perda na receita dos governos locais causada pela pandemia. Horários de Brasília, Amanda Rodrigues. 19h13. No oferecimento da Clínica Viver, Seabra recebe e ganha a Clínica Viver. Esse presentaço, não só Seabra, mas toda a Chapada Diamantina. A Clínica Viver está bem localizada, próximo ao Hospital Regional, logo na entrada da cidade de Seabra. Clínica Viver, uma equipe super competente, preparada para cuidar bem de você e da sua família. Clínica Viver informa a hora. Horário de Brasília, 19h14. Vamos com o Brasil Acontece até 8 da noite em rede nacional, com os principais destaques do dia. Bolsonaro prega diálogo entre poderes ao lançar a função que integra portal do governo e da legislação. Quem tem os detalhes é Ana Luísa. Fala, Ana. O governo federal lançou nesta quinta-feira uma nova funcionalidade que vai integrar os sistemas A Constituição e o Supremo e a Corpus 297 ao portal da legislação. Com isso, será possível acessar em um só lugar as legislações, jurisprudências e a íntegra das decisões relacionadas ao assunto selecionado. A cerimônia de assinatura do acordo de cooperação entre o governo federal, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados foi realizada no Palácio do Planalto. Em discurso, o presidente Jair Bolsonaro se mostrou otimista e disse que essa mudança vai ajudar a colocar o país no eixo. Essa cooperação bem revela o momento que vivemos aqui no Brasil. Eu costumo sempre dizer, quando estou com o presidente Toffoli, também com o Alcolumbre e ao Maia, que são presidentes da Câmara e do Senado, que nós somos pessoas privilegiadas. O nosso entendimento, sim, no primeiro momento, é o que pode sinalizar que teremos dias melhores para o nosso país.
O presidente do STJ, ministro José Otávio de Noronha, também elogiou a parceria e destacou que esse projeto vai ampliar a transparência normativa do Brasil. Doravante, não acessaremos mais o portal da Presidência da República apenas e tão somente para conhecer o texto da lei, mas para saber, para entender, para compreender de que forma os tribunais estão a aplicar. Isso facilita muito a transparência do nosso sistema normativo. E tem consequências. E a consequência, saibam os senhores, é que o Brasil vai caminhando cada vez mais para um ambiente de segurança jurídica tão fundamental para os investimentos internos e externos. Após esse lançamento, o presidente Jair Bolsonaro participou de outra cerimônia, também no Planalto, para descerramento dos quadros da Galeria de Heróis do Programa Vigia, criado para homenagear os heróis da pátria que morreram em exercício da função. O primeiro homenageado foi o soldado Daniel Henrique Trapace, morto em maio desse ano durante patrulhamento ostensivo no Rio Paraná, no âmbito da Operação Horus do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras. A embarcação em que ele estava foi atacada por uma outra clandestina. A ação resultou na morte do soldado. Em discurso, o presidente Bolsonaro prestou condolências à família e lamentou a morte do combatente. Os outros 2 militares que estavam ao lado de Daniel durante a operação e que sobreviveram ao ataque foram homenageados pela bravura e destemor. Horário de Brasília, 19h17 no Brasil Acontece. E hoje eu entrei por telefone, diretamente da redação da Estação Pop News, com a seguinte matéria: Band afasta Lacombe e equipe após pauta conservadora. E eu vou colocar a reprise da minha participação no Repórter Estação Pop, no plantão Repórter Estação Pop da rede Estação Pop News. Horário de Brasília, Amanda Rodrigues. Agora, 19h17. Band afasta Lacombe e equipe após pauta conservadora. A exibição de pautas conservadoras em edições recentes do programa aqui na Band parece ter motivado uma caça às bruxas dentro da TV Bandeirantes, especialmente depois que o programa discutiu uma onda conservadora no Brasil na última terça-feira, dia 23. Segundo o portal Notícias da TV, profissionais de produção devem ser demitidos ainda nesta quinta-feira, 25. Após a edição, a emissora decidiu pelo afastamento do apresentador Luiz Ernesto Lacombe e de boa parte da equipe, como a apresentadora Natália Batista e o diretor e criador da atração Vildomar Batista. Com a decisão, o Aqui na Band passará a ser exibido em reprise a partir desta quinta-feira até o próximo dia 3 de julho, quando a apresentadora Mariana Godoy e o novo apresentador devem assumir o comando do programa, que será reformulado. De acordo com Notícias da TV, a intervenção é consequência de uma briga interna entre as áreas de entretenimento e jornalismo por causa de pautas conservadoras ou favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro. O portal relatou que, após a edição com o tema Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro ser exibida, Fernando Mitre e Rodolfo Schneider, respectivamente diretor nacional e diretor executivo de jornalismo, tiveram por telefone discussões rápidas com Vildomar por conta do assunto. Nas redes sociais, Mitre chegou a responder seguidores dizendo que não tinha responsabilidade sobre o programa. O Notícias da TV afirmou que profissionais do jornalismo consideram inadequado o programa ter convidado Alan dos Santos do portal Terça Livre para participar da atração na última terça-feira. Com a decisão de afastar a equipe atual e reformular o conteúdo, o novo Aqui na Band será tocado pelo jornalismo e pelo entretenimento, representado pelo diretor artístico e de programação Antônio Zimarli. Da atual equipe, só deverá ser preservado o chefe Dalton Rangel. Procurada, a Band confirmou a exibição das reprises e a notícia de que o programa será reformulado. Adson Alves, da redação para a Estação Pop News. Brasil Acontece.
Horário de Brasília, 19 horas 20 minutos. Campinas, Florianópolis e Vitória sobem de categoria e país passa a ter 15 metrópoles. Detalhes com Lígia Souto. Fala, Lígia. 3 cidades brasileiras, antes classificadas como capitais regionais, ascenderam de nível, alcançando em 2018 o patamar de metrópole. São elas: Vitória, no Espírito Santo, Florianópolis, em Santa Catarina, e Campinas, no estado de São Paulo. O município paulista é a primeira metrópole do país que não é capital estadual. Os resultados são da pesquisa REGIC, Regiões de Influência das Cidades, com base em dados de 2018, que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou nesta quinta-feira. O levantamento, feito a cada 10 anos pelo IBGE, define a hierarquia dos centros urbanos e delimita as regiões de influência das cidades. O estudo também verifica o deslocamento feito em média pelos brasileiros na busca de bens e serviços. Entre outras aplicações, a REGIC pode servir como base para sinalizar ao governo federal onde implantar unidades administrativas de órgãos públicos e definir os locais mais adequados por região para o atendimento de serviços de saúde e educação. Além disso, o estudo também aponta o melhor local para instalar uma filial de empresa. Na comparação com a pesquisa anterior, feita em 2007, as mudanças não são muito significativas. O gerente de redes e fluxos geográficos do IBGE, Bruno Hidalgo, explica que a organização urbana é uma estrutura relativamente estável, tendendo a alterações pequenas e a longo prazo. A rede urbana, no geral, como fenômeno estrutural, ela tende a estabilidade, né? As mudanças são muito lentas. Então, mesmo no intervalo de 11 anos, entre uma pesquisa e outra, 86% das cidades mantiveram o nível hierárquico na pesquisa anterior. A REGIC 2018 identificou 15 metrópoles brasileiras, entre elas as 3 cidades consideradas capitais regionais na pesquisa anterior. Bruno Hidalgo destaca a ascensão de Campinas, Florianópolis e Vitória à categoria de metrópole. Elas possuem uma articulação com muitas cidades do país, independente da distância. Elas têm um elevado número de empresas articuladas em rede, né? Possuem órgãos públicos também, dividem jurisdições. Elas exercem um papel de comando e gestão perante outras cidades, elas atraem contingentes populacionais muito significativos também para elas, e elas têm todas essas informações num patamar muito superior às outras cidades do país que também se destacam nesses quesitos, né? Então, um nível de porte para isso, e elas ultrapassam bastante. O levantamento também revela que 32 cidades de 12 estados subiram ao nível hierárquico de capitais regionais, com destaque para os estados de Goiás, Mato Grosso e Rondônia. Outra etapa da pesquisa consiste na aplicação de questionários nos municípios para avaliar os deslocamentos da população local em busca de produtos e serviços oferecidos em outras cidades. Entre os temas investigados pela pesquisa, o percurso até os aeroportos é o que possui maior distância média linear, de 174 quilômetros. A busca por serviços de saúde de alta complexidade é o segundo tema, com maior média de distância percorrida, chegando a 155 quilômetros. Alguns desses dados, relativos a 2018, foram antecipados no último mês de abril para ajudar no enfrentamento à pandemia de Covid-19, como ressalta o gerente do IBGE. Isso é importante de ser levado em conta, né, no planejamento de políticas públicas, enfim, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, porque para você identificar áreas ali em que as pessoas têm que se deslocar muito até conseguir um UTI, por exemplo. É relevante para o tema em si da pandemia também, para fazer um diagnóstico mais detalhado do espraiamento da pandemia territorialmente. Né? Com relação ao deslocamento para cursar a universidade, o resultado da REGIC 2018 mostra que o brasileiro precisa percorrer, em média, 92 quilômetros para acessar o ensino superior em outras cidades. Brasil Acontece. Horário de Brasília, 19 horas 25 minutos no nosso Brasil Acontece. Os principais destaques do dia. No oferecimento Sul América, Clínica Viver, oferecimento Café Chapada, Farmácias Carvalho, Atacadão da Madeira e oferecimento também da Vale Criativa, a maior agência de publicidade da Bahia.
Brasil Acontece entra no ar de segunda a sexta, das 7 às 8 da noite, em rede nacional. Eu vou diretamente para a Chapada Diamantina, vou falar com Luciano Santos e saber aí os principais destaques do dia na região da Chapada Diamantina. Boa noite, Luciano Santos. Boa noite, Adson Alves. Boa noite a todos os ouvintes da rede Estação Pop. Hoje, dia 25 de junho de 2020, e mais uma vez estamos por aqui com o nosso boletim diário, trazendo as informações da Chapada Diamantina e também da micro-região de Irecê. Esperamos que as pessoas tenham aproveitado bastante esse feriadão do dia 24 de junho, que tenham descansado bastante. Nas notícias de hoje, nós traremos 4 delas. Olha, Polícia Civil investiga morte de recém-nascidas gêmeas que foram atacadas por cachorro da família. Então, a Polícia Civil lá de Piripá, no sudoeste da Bahia, investiga a morte dessas 2 irmãs gêmeas recém-nascidas que foram atacadas pelo cachorro da família na tarde do último dia 23. A delegada do caso diz que o caso é tratado como uma fatalidade, mas o inquérito policial apura a morte de Anne e Ana Lu. Laís, que é a delegada, ela informou que a perícia foi realizada na casa da família e que a mãe das recém-nascidas deve ser ouvida oficialmente em um momento mais oportuno. Essas adolescentes, elas tinham 26 dias de nascidas. Chegaram a ser socorridas, mas infelizmente faleceu. Então, notícia triste aqui no nosso estado, onde gêmeas recém-nascidas com 26 dias de vida, infelizmente foram mortas ao sofrerem um ataque pelo cachorro da família. Vamos com mais uma informação. Estado reduz em 54% o número de acidentados com fogos de artifício e explosão durante o São João. Então, durante esse ano de 2020, nós tivemos um São João diferenciado, vários decretos publicados em municípios do estado, e isso fez com que o número de pessoas comemorando o São João reduzisse, e como consequência disso, a gente tem aí uma redução de 54% no número de acidentados em comparação com o mesmo período do ano anterior. No resultado positivo, menos pessoas acidentadas. Corpo de Bombeiros de Itaberaba socorre motorista lesionado e debela incêndio veicular lá na BR-242. Essa operação, esse atendimento foi feito pelo 11º Grupamento de Bombeiros Militar do município lá de Itaberaba. Os militares foram acionados e prestaram os primeiros atendimentos ao motorista, que sofreu ferimentos leves. E, conforme as informações da assessoria, a vítima foi conduzida pelos bombeiros para a maternidade Ana Catarina, em Itaberaba, para o atendimento devido e passa bem. Então, acidente na BR-242 com consequência aí de incêndio. Vamos mais uma notícia aqui para fechar nossa participação de hoje. Festa com 100 pessoas na zona rural de Santo Antônio de Jesus é encerrada pela Polícia Militar em plena pandemia. Em plena pandemia, as pessoas fazendo festa. Ao menos 100 pessoas foram flagradas numa festa que foi interrompida pela Polícia Militar no município de Santo Antônio de Jesus. Os dados divulgados pela gestão municipal é que a Polícia Militar realizou uma blitz na zona rural após uma denúncia e flagrou essas pessoas aglomeradas na festa. A Polícia Militar disse que a festa é tipo paredão e era realizada em uma residência com mais de 100 participantes lá na localidade de Juererana. Ainda segundo a Polícia Militar, durante a ocorrência, policiais encontraram vestígios de drogas no chão e também nas mesas. A polícia orientou a todas as pessoas a se dirigirem para suas respectivas residências. Não houve condução e ninguém foi preso ou detido. Infelizmente, enquanto a gente faz muito para evitar a Covid-19, lá nesse município rural de Santo Antônio de Jesus, festa com mais de 100 pessoas durante a Covid-19.
Estaremos de volta amanhã no nosso Boletim Diário. Luciano Santos. Muito bem, Luciano Santos volta às 10 da noite no Cidade Romance. Horário de Brasília, 19h30 no Brasil Acontece. Os principais destaques do dia. Acesse www.estaçãopopnews.com.br. Ministério da Agricultura declara emergência fitossanitária com aproximação de nuvem de gafanhotos. Uma nuvem de gafanhotos que se desloca pela Argentina em uma região próxima ao sul do Brasil fez o Ministério da Agricultura decretar estado de emergência fitossanitária nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Isso significa que será implementado um plano para adotar medidas emergenciais com o objetivo de acabar com a praga. A portaria com essa iniciativa foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 25, e tem validade de 1 ano. Essa nuvem de insetos teve origem no Paraguai e está atravessando a Argentina em direção ao sul, seguindo para o Uruguai, deixando um rastro de destruição nas lavouras de milho. No entanto, segundo o Ministério da Agricultura, as chances de os gafanhotos avançarem para o Brasil são poucos prováveis, por causa das condições climáticas da região no momento. Mesmo com a possibilidade de a nuvem não atingir o nosso país, um grupo de trabalho do governo federal está em alerta para atuar em conjunto com equipes técnicas de defesa agropecuária do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Agora no horário de Brasília, 19h32. Brasil Acontece. PF cumpre 12 mandados de prisão em operação que mira fraudes na eletronuclear. Detalhes com Raquel Júnior. A Força-Tarefa da Operação Lava Jato deflagrou nesta quinta-feira mais uma operação contra fraudes da empresa eletronuclear, subsidiária da Eletrobras, voltada para a operação e construção de usinas termonucleares no país. Estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e 12 de prisão temporária em 3 cidades do Rio de Janeiro, na capital, Niterói e em Petrópolis, além de São Paulo e Distrito Federal. A operação foi batizada de Fiat Lux e, segundo a Polícia Federal, tem como base a colaboração premiada de 2 lobistas ligados ao partido MDB, presos em 2017. A Polícia Federal afirma que o objetivo é atingir os responsáveis por contratos fraudulentos e pagamento de propina na empresa que não foram abrangidos pelas operações anteriores: radioatividade, irmandade, Pripriá e descontaminação. Nesta última, realizada em março de 2019, chegaram a ser presos preventivamente o ex-presidente Michel Temer e o ex-ministro de Minas e Energia Moreira Franco, ambos do MDB. Os nomes dos alvos dos mandados da operação desta quinta-feira ainda não foram divulgados. Novo marco legal do saneamento é aprovado no Senado e segue para a sanção presidencial. Detalhes com Cariane Costa. Aprovado no Senado o projeto que autoriza a privatização no setor de saneamento no Brasil. A proposta prorroga o prazo para o fim dos lixões e facilita a entrada de empresas privadas no mercado. Chamado de Novo Marco do Saneamento, o texto foi aprovado no Senado e segue agora para a sanção presidencial. Entre os serviços que podem ser privatizados estão o de coleta de esgoto, abastecimento de água e limpeza urbana. Na maior parte dos municípios, eles são feitos por empresas públicas, contratadas de forma direta. Pelo texto, os governos locais podem abrir licitações para contratar as empresas.
Já aprovada na Câmara dos Deputados no ano passado, a proposta encontrou nesta quarta-feira resistência de senadores da oposição. Parlamentares da oposição alegam que as licitações beneficiam apenas grandes cidades e temem que as cidades menores não consigam atrair investimentos. Outro argumento é que as metas de desempenho para contratos podem prejudicar as empresas públicas e aumentar a tarifa de água, como afirma o líder do PT no Senado, o senador Rogério Carvalho. Vai diminuir o valor das empresas estatais e, consequentemente, nós vamos ter um aumento da tarifa de água e de esgoto, como aconteceu em todos os lugares onde houve a privatização. Já os defensores da abertura de mercado no setor afirmam que a concorrência vai aumentar os investimentos em saneamento. Eles argumentam também que a proposta vai levar esgoto a comunidades onde ainda não existe o serviço. Uma das metas que está no texto é que prevê até 2033 fornecimento de água potável e tratamento de esgoto a 99% da população brasileira. É o que defende o relator da proposta, o senador Tasso Gereissati, do PSDB, que prevê investimentos no setor. Enfatizo, o novo marco criará valor diretamente nas empresas estaduais e municipais, que já operam no setor. Nas redes sociais, durante a votação, a hashtag Não à Privatização da Água chegou a ser um dos assuntos mais comentados. Na avaliação da pesquisadora da Universidade de Brasília, professora de arquitetura Lisa Andrade, a água é um direito que não pode ser privatizado. Se você considerar que metade da população brasileira vive com meio salário mínimo, como que essas populações, vão ter acesso ao bem mais precioso que nós temos, que é a água, A água é um direito humano fundamental. Então, a partir do momento que você leva para uma privatização áreas, mananciais, você fica à mercê de decisões hegemônicas. O Fórum Mundial Alternativo da Água mostrou que mais de 280 cidades do mundo já reestatizaram seu serviço de saneamento porque não deu certo, porque não atendeu a qualidade, não atendeu as metas. Hoje no Brasil, cerca de 35 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à água tratada e 53% da população não tem acesso à coleta de esgoto, o que corresponde a cerca de 100 milhões de pessoas. Números mostram ainda que 36 municípios, entre as 100 maiores cidades do país, têm menos de 60% da população beneficiada por coleta de esgoto. Brasil Acontece. Agora 19h38, no Brasil Acontece, as principais notícias do dia. No oferecimento, Clínica Viver, na entrada da cidade de Ceabra, próximo ao Hospital Regional. Equipe super competente e preparada para cuidar da sua saúde. Clínica Viver. Oferecimento também, Farmácias Carvalho, a sua saúde em boas mãos. E Loja Nélios, famoso por vender barato. Pequeno intervalo, volto já. Brasil Acontece. Informação, entretenimento na dose certa. Apresentação, Adson Alves. Sabe aquele sonho de ter todos os computadores da sua empresa novinhos? E se isso acontecer sem precisar comprar? A Loca Info resolve tudo. Locação e manutenção de equipamentos de informática. Você entendeu? Não precisa comprar. Loca Info. Locar é melhor que comprar. Ligue agora no 3223-7303 e peça o seu orçamento. Loca Info. Alô, meu amigo, alô, minha amiga, é hora de proteger o seu carro ou moto por apenas R$ 59,90.
Eu estou falando da Protect Proteção Veicular. Seu carro ou sua moto protegido a partir de R$ 59,90 por mês. Ligue agora no 41 41 40 50. Proteja o seu carro ou moto contra roubos, furtos, incêndios e colisões. Ligue 41 41 40 50. Protect Proteção Veicular. Seu carro ou moto protegido por apenas R$ 59,90 por mês. 41 41 40 50. Todo mundo entende a importância de ficar em casa agora. Mas a gente sabe que para você, isso não foi possível. Você precisou sair e encarar seus medos, suas incertezas. Por trás dessas máscaras, dessas luvas, a gente sabe que tem a coragem de gente guerreira. Gente que acorda cedo, que rala, que se arrisca. Gente que está fazendo o que precisa ser feito. O Bradesco reconhece e se inspira no exemplo desses milhões de brasileiros que continuam batalhando todos os dias. Brasileiros que entendem a importância de se desafiarem e de se reinventarem. Que entendem que mais do que nunca é preciso aguentar firme para continuar a construir o nosso futuro do jeito que dá. Hoje, reinvente o futuro. Bradesco. O Café Chapada está presente em todas as cidades da Chapada Diamantina e muitas outras cidades afora. Grãos selecionados que garantem café fresquinho, de manhã, de tarde ou à noite, seja em casa, no trabalho, reuniões, bate-papo com amigos. Não deixe faltar Café Chapada. 100% café. À venda em todos os supermercados da sua cidade. Café Chapada. 100% café. Pra ver de perto, pra ver de longe, pra ver de dia, pra ver de noite, pra aproveitar cada visual. Estilos Ótica é sensacional. As melhores lentes, armações de qualidade, as melhores condições de pagamento da cidade. Aqui tem preço baixo de verdade, vem cuidar da sua visão. Estilos Ótica, um novo conceito pra sua visão. Pra ver de perto, pra ver de longe, pra ver de dia, pra ver de noite, pra aproveitar cada visual. Estilos Ótica é sensacional. Brasil Acontece. De volta no Brasil Acontece, horários de Brasília. Agora 19h43, informando o Café Chapada e Farmácias Carvalho, a sua saúde em boas mãos. Confiança da construção tem alta em junho e recupera 43% das perdas em março e abril. O índice de confiança da construção, medido pela Fundação Getúlio Vargas, apresentou em junho a maior variação positiva da série histórica, 9,1 pontos. Apesar disso, o indicador que mede a confiança dos empresários do setor recuperou apenas 43% das perdas ocorridas entre março e abril, atingindo 77,1 pontos. Detalhes com Tâmara Freire. O índice de confiança da construção, medido pela Fundação Getúlio Vargas, apresentou em junho a maior variação positiva da série histórica, 9,1 pontos. Apesar disso, o indicador que mede a confiança dos empresários do setor recuperou apenas 43% das perdas ocorridas entre março e abril, atingindo 77,1 pontos. Para os especialistas da FGV, isso traz um cenário menos desolador para o setor e uma percepção mais favorável com relação aos próximos meses. Mas eles admitem que ainda é cedo para cravar que é o início de uma trajetória de recuperação. Com a flexibilização das medidas de isolamento, as empresas estão reabrindo em todo o país, mas a deterioração do quadro fiscal, do emprego e da renda ainda seguram a demanda. Neste mês, o avanço do indicador decorre da melhora de todos os subíndices analisados. O índice de expectativas subiu 13,5 pontos, chegando a 83,2, o que ainda é um patamar 21 pontos abaixo
do observado em janeiro. Já o índice de situação atual aumentou 4,7 pontos, alcançando 71,5 após 3 meses de quedas consecutivas. A pesquisa também aponta crescimento de 6,3 pontos percentuais no nível de utilização da capacidade, principalmente no que se refere à mão de obra, e de 3,4 pontos percentuais no nível de atividades, que havia caído mais de 28 pontos nas sondagens anteriores. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire. Horários de Brasília, 7h45. Com pandemia, lojistas e clientes aderem ao comércio eletrônico, que tem aumento de 65%. Fala Gésio Passos. Com as restrições de locomoção e fechamento dos centros comerciais para evitar um aumento das contaminações do coronavírus, as compras pela internet passaram a ser uma solução para lojistas e clientes. Pesquisa realizada pelo movimento Compre e Confie, em parceria com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a ABCCom, indica um crescimento de 65% das vendas pela internet. Mais de 125 mil lojas aderiram ao comércio eletrônico durante a pandemia. A empresa Juliana Flores registrou crescimento de 200% em maio, sendo que em junho o faturamento deve ficar ainda maior por causa do Dia dos Namorados. Juliano Souza, diretor de marketing da Floricultura, disse que a empresa teve que se adequar durante a pandemia. Foi um tanto difícil se preparar para a pandemia, porque ela chegou muito sem a gente esperar, né? A quarentena foi decretada muito rápido, né? De uma forma importante, mas foi. E aí a gente teve que ir se adequando à medida que os dias iam passando. Então as primeiras semanas foram bem difíceis de se adequar, pessoas, operação e tudo, mas a gente conseguiu até que rápido se preparar e se organizar a nossa empresa para esse momento. O setor que mais cresceu foi o de beleza e perfumaria, com 107%, seguido de móveis, com 94%, e eletroportáteis, 85%. O faturamento das vendas online aumentou 58%, totalizando 105 bilhões de reais até maio. Rodrigo Bandeira, vice-presidente da ABCCom, afirma que as dificuldades foram muitas para quem teve que montar uma estrutura do dia para a noite. A dificuldade de se montar uma loja online do dia para a noite é, ingressar nesse mundo digital, ter uma preparação tanto de mão de obra como de fluxo interno e planejamento da empresa, e adotar rapidamente, principalmente aquelas empresas que tinham seu comércio regular e foram fechadas às pressas por conta da determinação de estados e municípios, adotar práticas corretas para que essas vendas online virem uma boa alternativa de receita para as empresas e não uma dor de cabeça. Para quem não tem estrutura própria, as plataformas digitais são boas soluções para parcerias. Zoe Póvoa, sócia fundadora da Oslo, registrou aumento de 348% do seu faturamento em maio. Ela afirma que a empresa dobrou a estrutura para atender as demandas. Então, para a gente foi um aumento bem significante que a gente teve durante essa pandemia, e a gente, no final das contas, tivemos que abrir vagas. Agora a gente está dobrando a nossa estrutura para conseguir atender essa demanda que a gente teve nesse período e que a gente está vendo que veio para ficar e que os clientes estão gostando desse tipo de consumo. Quem não comprava online está conseguindo ver que é uma boa ideia. A região Nordeste indicou o maior crescimento do comércio eletrônico, com um aumento de 60% em relação a 2019, seguido do Sudeste 54%, Centro-Oeste 47%, Norte 44% e o Sul com 39%. Redução salarial de servidor público é considerada ilegal, decide STF. Por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal proibiu a redução de salários dos servidores públicos como forma de ajuste fiscal. O STF julgou a ação promovida pelas legendas PCdoB, PSB e PT, que pediam a anulação de parte do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo já estava suspenso provisoriamente desde 2002, por decisão liminar do próprio Supremo.
Os detalhes com Lucas Por Deus Leon. Fala, Lucas. Por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal proibiu a redução de salários dos servidores públicos como forma de ajuste fiscal. O STF julgou a ação promovida pelas legendas PCdoB, PSB e PT, que pediam a anulação de parte do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo já estava suspenso, provisoriamente, desde 2002, por decisão liminar do próprio Supremo. O julgamento, que começou em fevereiro do ano passado, foi suspenso em agosto de 2019 para aguardar o voto do ministro Celso de Mello. Nessa quarta-feira, o decano do Supremo votou pela inconstitucionalidade da redução da carga horária e dos salários dos servidores como forma de se adequar ao limite de gastos com pessoal. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, votou a favor de reduzir salários, alegando que a medida está de acordo com os princípios constitucionais da razoabilidade e da eficiência, e que a redução seria um instrumento temporário para garantir o direito da estabilidade do servidor público. Moraes foi seguido pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. O ministro Edson Fachin divergiu do relator, argumentando que a possibilidade de redução dos vencimentos fere o princípio constitucional da irredutibilidade salarial. O artigo 7º da Constituição diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, entre outros, a não redução do salário, salvo se a medida for por convenção ou acordo coletivo. Para Fachin, a Constituição oferece apenas duas formas de adequar as despesas de pessoal aos limites previstos na lei: por meio da redução de cargos de confiança e exoneração dos servidores não estáveis. Seguiram o entendimento de Fachin os ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio, Luiz Fux, Rosa Weber e Carmen Lúcia. O colegiado, também por maioria, julgou inconstitucional o artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal que autorizava o Poder Executivo a restringir de forma unilateral o repasse de recursos aos poderes Legislativo e Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. O voto de desempate do ministro Celso de Mello seguiu o do relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que a permissão ofende o princípio da separação dos poderes e a autonomia financeira do Judiciário. Brasil Acontece. Agora no horário de Brasília faltam 8 para as 8 da noite. Daqui a pouquinho tem Libarino Caieiras. Olha, um dos monumentos mais visitados do mundo, Torre Eiffel, é reaberta em Paris. Andréia Gomes, da RFI, tem os detalhes. A Torre Eiffel, um símbolo mundialmente famoso de Paris, reabriu aos visitantes na manhã desta quinta-feira, após 104 dias fechada devido à pandemia do coronavírus. O monumento, um dos mais procurados do mundo, com cerca de 7 milhões de visitantes por ano, estará acessível inicialmente pelas escadas e até o segundo andar. Rotas sinalizadas, porte de máscara, limitação do número de visitantes, distanciamento e desconto de 50% para crianças marcam a reabertura da torre de 324 metros da capital francesa. Agora no horário de Brasília, faltam 7 para as 8 da noite. Punição de um réu não pode ser aumentada caso ele tenha outra condenação. Elisabel Ferrique. Ações penais em andamento não podem influenciar no cálculo da pena de outro julgamento. Esse é o entendimento da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é proibida a utilização de ações penais em curso para incrementar a pena do autor de um novo delito. O entendimento se deu no julgamento do recurso apresentado pela defesa de 2 homens condenados pelo crime de roubo com excesso de violência. A pena inicial dos condenados havia sido de 9 anos de reclusão, mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte não levou em conta o entendimento do STJ. Sendo assim, a relatoria do voto na Câmara reduziu a pena dos criminosos em 7 anos em regime fechado.
Agora no horário de Brasília, 7h54, 7 horas e 54 minutos. Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves e Amanda Rodrigues. Liminar da Justiça do Trabalho limita horário da greve no metrô. Detalhes com Carlos Ribeiro. O primeiro vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, desembargador Fernando Rios Neto, determinou provisoriamente que o Sindicato Estadual dos Empregados em Empresas de Transporte Metroviários e Conexos limite o horário de greve. Pela decisão liminar, 100% dos trens devem funcionar diariamente das 5h30 às 10 horas da manhã e das 4 da tarde até às 8 horas da noite. Também deverá ser assegurada a manutenção integral dos serviços do Centro de Controle Operacional. A sentença atendeu à ação da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, que alertou sobre as consequências da greve anunciada pelo sindicato a partir do dia 23 de junho. O desembargador destacou que, embora o direito de greve esteja consagrado na Constituição, a própria norma constitucional estabelece limites, com ênfase para o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade nos serviços ou atividades essenciais. De Brasília, Carlos Ribeiro. Obrigado, Carlos. Horários de Brasília, 7h57. Muito bem, o nosso Brasil Acontece fica por aqui, prometendo voltar amanhã às 7 da noite em mais uma edição. Obrigado a você, ouvinte, pela audiência, você de todo o Brasil, ligado, conectado com a notícia, a gente agradece de coração. Obrigado aos parceiros pela confiança depositada em nosso trabalho. Brasil Acontece volta amanhã, 7 da noite, em rede nacional. Na sequência, entra no ar Libarino Caieiras. Todo mundo entende a importância de ficar em casa agora. Mas a gente sabe que para você, isso não foi possível. Você